Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Para um melhor aproveitamento deste estudo, nós encorajamos você a ter uma Bíblia em mãos, assim como papel e caneta para anotações. Agora junte-se a nós com o pastor Alexander Maia, ensinando a Palavra de Deus. Olá, amigos e irmãos, eu quero saudá-los mais uma vez, com a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Se você tem estado conosco com certa regularidade, sabe que estamos estudando as cartas de Paulo. Neste segundo trimestre, que na verdade se encerrou semana passada, nós estudamos as cartas que o apóstolo escreveu aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses e hoje nós encerraremos o estudo da carta que ele escreve aos Colossenses. Já descobrimos que a igreja na cidade de Colossos estava enfrentando uma grave crise doutrinária. Eles haviam sido ensinados corretamente por Epáfras, quem primeiro levou o evangelho até eles, sobre a salvação pela fé em Jesus Cristo e sua obra em nosso favor. Mas agora, um grupo de pessoas, muito provavelmente de bom nível intelectual, estavam ensinando doutrinas que eram uma verdadeira mistura de cristianismo, judaísmo e outras religiões praticadas na cultura grega, com ênfase em práticas legalistas. Paulo não quer que os colossenses sejam enganados, por isso ele enfatiza com bastante convicção: tenham cuidado com esses falsos mestres. Esses falsos mestres diziam estar num nível superior, pois diziam participar de um tal culto que os anjos prestavam a Deus e ter visões, tentando assim controlar a vida das pessoas. E para isso, eles impunham uma série de regras do tipo: não coma isso, não toquem naquilo, não provem, não manuseiem e coisas do gênero. Eles diziam assim: vocês se afastaram da vida anterior e tal, mas não estão totalmente livres das influências dos espíritos maus, que Paulo também chama de espíritos elementares. Se vocês comerem alguma coisa que a lei diz que não podem, ou beber aquilo que não deve, ou não comparecer a essas festividades religiosas, as coisas podem não ficar boas para vocês. É triste ver algumas igrejas que se dizem cristãs e ainda hoje criam doutrinas, impõem regras inúteis e causam uma confusão tamanha na cabeça das pessoas. Olha, pessoal, agora digo eu, nem toda aparência de espiritualidade leva à verdade. Paulo nos alerta que esse legalismo estava mais para esquisitismo, uma mistura, uma confusão, e que essa história de seguir regras inúteis, como se diz no popular, procurando chifre na cabeça de cavalo, leva na verdade as pessoas à escravidão. É verdade, uma parte do que eles estavam observando vinha do Velho Testamento. E Paulo não fala contra a lei e os profetas. Pelo contrário, o Antigo Testamento teve o seu propósito ao apontar para Jesus. Mas hoje, essas regras são apenas sombras de uma realidade futura que se cumpriu em Cristo. E é por isso que sacrifícios e outros detalhes da lei cerimonial não devem mais e não precisam mais ser praticados. Pessoas que ensinam coisas assim não estão unidos à cabeça que é Jesus. O legalismo parece atraente e razoável, mas aponta para um certo desespero para vencer as fraquezas e as lutas próprias do ser humano, afastando as pessoas de Cristo. Uma espiritualidade saudável é a atitude de fé que agrade a Deus. Afinal, o que não vem da palavra de Deus não tem valor algum para refrear os nossos impulsos da carne. Sabe o que é eficaz para refrear esses impulsos que todos nós estamos sujeitos a querer satisfazer? Todos nós, às vezes, buscamos satisfazer a nós mesmos e aos nossos desejos. Sabe o que é eficaz contra isso? Paulo ensina. É pensar nas coisas que são do alto. Ele não quer sugerir que os cristãos devem viver nas nuvens, mas que devemos ocupar as nossas mentes com coisas que agradam a Deus. Devemos controlar os nossos pensamentos, porque são eles que controlam as nossas escolhas. E essa luta entre o bem e o mal, entre agradar a mim ou agradar a Deus, entre a minha nova e a velha natureza, vai nos acompanhar até chegarmos à eternidade. Dwight Moody, um dos maiores evangelistas de todos os tempos do cristianismo, afirma que o que o homem crê
determina substancialmente como ele age. O apóstolo Paulo nos ensina que já morremos com Cristo. Somos outra pessoa agora e, por isso, podemos pensar nas coisas que são do alto. Se é assim, então vamos partir para a prática. Sua Bíblia está em mãos? Vida cristã em ação é o nosso tema de hoje. Colossenses, capítulo 3, verso 5. A Bíblia diz assim: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, os quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Adotando o mesmo padrão de Jesus do Sermão do Monte, Paulo vai do ato exterior para a motivação interior, começando com uma enérgica exigência: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. O Novo Testamento jamais duvida em exigir com certa violência a eliminação total de tudo aquilo que está contra Deus. Aqui Paulo usa a mesma linha de pensamentos que em Romanos 8,3, quando ele diz: se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. É exatamente o pensamento de Jesus, quando exigia que um homem corte a mão ou um pé ou arranque um olho, se por estes membros é induzido ao pecado. Como cristãos, devemos matar o egocentrismo, considerando como mortos todos os desejos e ambições privados, tudo aquilo que nos separe da obediência total a Deus e da entrega plena a Cristo deve ser amputado cirurgicamente das nossas vidas. Em seguida, Paulo lista coisas que os colossenses, e nós também, devemos eliminar da vida: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Estas coisas não são tratadas pelo esforço humano, mas pela morte, como resultado daquela expressão "Cristo é minha vida", que nós vimos no encontro passado. Que uma vida de pureza sexual e santidade são essenciais aos cristãos, eu não preciso nem falar, mas quero chamar a sua atenção para o perigo da idolatria. A essência da idolatria é o desejo de ter mais. O homem cuja vida está dominada inteiramente pelo desejo de possuir coisas, põe as coisas no lugar de Deus. De fato, dá culto a coisas que não são Deus. E isto é precisamente idolatria. Sobre todas estas coisas cairá a ira de Deus. A ira de Deus é simplesmente uma regra do universo. O homem colherá o que semeia, e ninguém escapará jamais às consequências do seu pecado. A ira de Deus e a ordem moral do universo são a mesma coisa. Se nesta primeira lista o destaque de Paulo é quanto à sensualidade, agora ele fala sobre falta de amor, que também está em desarmonia com a nova vida que agora vivemos. Vejamos o verso de número 8. Mas agora, abandonem todas estas coisas: a ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Quando um homem se converte ao cristianismo, deve experimentar uma mudança completa em sua personalidade. Claro, é uma mudança progressiva, que faz com que o homem cresça continuamente em graça e conhecimento até alcançar o que nós fomos criados para ser, homem à imagem de Deus. Paulo deixa claro que não apenas hábitos ou condutas são aquelas que devem ser abandonadas, deixadas de lado. É algo muito mais profundo, é o homem interior, o velho homem sendo colocado no chão como roupa suja, para viver agora de acordo com as regras do reino de Cristo, um novo homem. Um dos grandes efeitos desse cristianismo é que ele destrói barreiras. Nele não há mais grego nem judeu, circuncidado ou incircunciso, bárbaro nem cita, escravo nem livre.
O mundo antigo estava cheio de barreiras. Os gregos, aristocratas do mundo antigo, olhavam com desdém para os bárbaros, que eram todos aqueles que não falavam a sua língua, o grego. O judeu desdenha de qualquer outra nação, afinal, ele pertencia ao povo escolhido de Deus, enquanto as outras nações só podiam ser combustível para o fogo do inferno. Os citas eram conhecidos como o nível mais baixo dos bárbaros, mais bárbaros que os bárbaros. Segundo o dizer dos gregos, muito perto de ser bestas selvagens, como afirma o historiador Flávio Joséfo. E os escravos? Estes nem sequer eram considerados como ser humano na legislação antiga. Eram meramente uma ferramenta humana e viva de trabalho, absolutamente sem nenhum direito próprio. Dentro dessa nova humanidade, não há distinções de uma classe para outra. Homens e mulheres, de origem completamente diferente, se reúnem em uma unidade em Cristo e partilham de uma aliança comum com o seu Senhor. Cristo é tudo o que importa. Ele vive em todas as partes do corpo, independente de raça, classe social ou origem, dando-lhes vida e poder. Esse tema é muito oportuno nesses dias em que pessoas do mundo inteiro estão se manifestando contra a discriminação racial. Já passou da hora de, como Igreja do Senhor Jesus, nos indignarmos também contra essa discriminação. Mas não somente esta, contra, na verdade, toda forma de discriminação, seja ela discriminação contra a mulher, discriminação por causa de suas escolhas sexuais, por causa das classes sociais, seja lá o que for, o cristão precisa ser terminantemente contra qualquer tipo de discriminação. Já que as roupas velhas estão no chão, agora é hora de trocar de roupa. Roupas novas, roupas limpas. Afinal de contas, diz Paulo, nós agora somos povo escolhido de Deus, santos e amados. Vejamos o verso 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem, como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Os cristãos são o novo Israel de Deus. Por isso, as novas vestes têm a textura da compaixão, da bondade, da humildade, da mansidão e da paciência, qualidades que servem para evitar atritos, além de ajudar a resolver as diferenças quando elas surgirem, onde o perdão é consequência natural de quem se sente perdoado. Acima de tudo isso, Paulo afirma que os cristãos precisam revestir-se do amor, que ele chama de vínculo perfeito. O amor é o poder de união que mantém intimamente ligado todo o corpo de Cristo. E então, ele se refere à paz de Cristo. Se em Filipenses, Paulo orou para que a paz de Cristo guardasse os seus corações, aqui em Colossos, ela deve ser também o árbitro para disciplinar a mente a tomar decisões quando há conflitos, para que a ordem seja rapidamente restabelecida, promovendo a unidade que mantém a igreja unida como um só corpo. Em uma obra que enfatiza a pessoa e o que Jesus Cristo fez, não se admira que Paulo chame a palavra de Deus de palavra de Cristo, essencial para todos que desejam uma vida na plenitude do Espírito Santo. E assim ele diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus, Pai. Sem desconsiderar a necessidade de experimentar a obra do Espírito Santo pela graça mediante a fé e a importância do uso dos dons espirituais em favor do crescimento da igreja, o apóstolo nos lembra
que para progredir na vida espiritual é essencial que a palavra de Deus permaneça em nós. Quanto tempo você dedica para estar na companhia da palavra de Deus? Você lê e estuda a Bíblia regularmente? Assim como o corpo precisa de alimentos e água para se manter vivo, nosso espírito precisa da leitura da palavra e da oração, que ele vai falar daqui a pouco, para se fortalecer. Quanto maior for o espaço da Bíblia, da palavra de Deus em sua vida, maior será o espaço que o Espírito Santo ocupará em nosso dia a dia. A presença do Espírito Santo em nossos corações é a garantia de que as nossas motivações são corretas. Por isso, tudo que fazemos ou dizemos é feito em nome do Salvador e por isso somos a eles agradecidos. Cristãos amadurecidos não precisam de regras, precisam de princípios baseados na palavra de Deus que devem ser aplicados em nossos diversos relacionamentos. E provavelmente por isso, Paulo faz menção agora às nossas responsabilidades sociais. Vejam o verso 18. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais e em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Parece que Paulo faz aqui um resumo do tema que ele já havia abordado em sua carta aos Efésios, mostrando como em cada relacionamento da vida o cristão pode adotar atitudes conciliatórias e recíprocas, todas procedentes do nosso relacionamento fundamental com Jesus Cristo. Todos somos mutuamente responsáveis pela saúde emocional de nossa família e nós nos importamos muito com a família aqui em nossa igreja. Como está a sua família nesses tempos de pandemia? Para você, tem sido um desafio ou um privilégio estar mais tempo em casa com sua esposa e filhos? Eu quero recomendar mais uma vez aos irmãos e amigos que ainda não assistiram às mensagens do pastor Carlos nos cultos do mês de maio, voltados para a família, que visitem o canal de nossa igreja. Aliás, eu vou facilitar. Vou deixar na descrição deste vídeo o link de todas as mensagens para que você tenha fácil acesso ao conteúdo. Garanto que vai valer a pena. Abro um pequeno parênteses aqui para explicar que, infelizmente, a escravidão fazia parte do modo de produção da humanidade até bem pouco tempo, embora nunca tenha sido aceita por Deus. É uma das consequências da dureza do coração dos homens. O que o apóstolo faz é conclamar tanto escravos como senhores a demonstrar princípios cristãos no relacionamento. E talvez, porque tem Onésimo em mente, trate da obrigação dos escravos com mais detalhes. Veja o verso 22. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem a seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Chegando agora ao final da carta, Paulo destaca a necessidade da constância na oração e pede um lugar para ele e sua equipe missionária na lista de oração dos Colossenses. Seu pedido é para que uma porta de oportunidade se abra e ele possa, com toda a habilidade e coragem, pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Então ele diz: dediquem-se à oração. Estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Nosso apóstolo jamais escreve uma carta sem insistir com seus amigos que aproveitem o privilégio de orar.
E ele continua com 3 breves instruções para a vida cristã no mundo. Verso 5. Sejam sábios do procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Respeito é bom e eu gosto. Você conhece esse dizer. Por isso, devemos, como cristãos, ter todo o cuidado para falar com as pessoas que ainda não conhecem o significado da fé em Cristo. Nada de falsa superioridade ou atitude crítica e muito menos discussões bobas sobre religião com os que não são crentes. Alguém já disse que em muitos casos nós seremos a única Bíblia que uma pessoa vai ler. Sobre nós pesa a grande responsabilidade não só de falar sobre Cristo, mas sim de mostrar a Cristo aos homens mediante a própria vida. Paulo diz ainda que devemos aproveitar as oportunidades. E que grande oportunidade o Senhor Jesus está nos dando agora com essa pandemia. Quantas pessoas estão com seus corações mais abertos para o Evangelho? Quantas pessoas estão percebendo que não adianta muita coisa, dinheiros e títulos acadêmicos em situações como essa, mas que a fé sim faz toda a diferença. Não perca essa oportunidade de compartilhar o amor de Deus, meu querido irmão, minha querida irmã. Não perca a oportunidade de ajudar as pessoas. A nossa igreja continua a ser procurada por famílias em busca de cesta de alimentos. Venha fazer a sua doação aqui na igreja. Se preferir, você pode optar por uma transferência bancária. Vou deixar orientações de como fazer isso na descrição desse vídeo também, como você pode participar disso. Só não fique de fora. Nós temos aí a campanha de missões estaduais que está sendo lançada hoje, neste domingo, onde nós teremos oportunidade de ajudar aos irmãos e irmãs que estão nos mais longínquos municípios do estado de Mato Grosso, anunciando Jesus Cristo e que são sustentados pelas nossas igrejas batistas. Conheça mais sobre essa obra, venha participar conosco. Se Deus tem abençoado sua vida, seja você também um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Além disso, não esqueça, quase ninguém gosta de comida sem sabor. Que as suas palavras sejam agradáveis e sadias, como as de Jesus. Encerrando sua carta, Paulo faz uma longa saudação com alguns detalhes interessantes sobre seus amigos e irmãos. Tíquico, Aristarco, Marcos, Epáfras, Lucas, Demos, Arquipo, Onésimo. Este motivo de uma outra carta que o apóstolo escreve ao irmão Filemon e que provavelmente nós iremos ver mais adiante. E assim, chegamos ao final do estudo de mais uma obra de Paulo, sua carta aos crentes da igreja em Colossos. Quanta coisa nós aprendemos juntos nessas 3 semanas. Não esqueça, Paulo combateu 4 inimigos que estavam tentando minar a fé dos colossenses: o gnosticismo, o legalismo, o misticismo e o ascetismo. Mas esses inimigos continuam rondando nossas igrejas, então fiquem atentos. Que o Senhor nos abençoe e nos permita colocar tudo isso em prática. Não é mesmo? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nossos corações estão agradecidos mais uma vez a Ti nesta manhã. Obrigado pela semana que nós tivemos. É verdade, Senhor, foi uma semana de lutas, foi uma semana onde nossos corações, em parte, ficaram entristecidos, mas em outra parte, também muito agradecidos, Senhor, porque nós sabemos para onde a nossa fé, a nossa esperança está nos conduzindo, porque nós acreditamos na eternidade contigo, Senhor. E nós sabemos que nós não teremos nem um dia a mais, nem um dia a menos de vida neste momento, diferente daquilo que tu já tens planejado para cada um de nós. Assim declaramos em alto e bom som que as nossas vidas estão em tuas mãos, Senhor. Não existe lugar melhor para elas estarem. Nós dependemos integralmente de Ti e nos sentimos alegres e felizes, ó Deus, porque a Tua palavra nos garante, Senhor, que Tu te importas conosco. A Tua palavra nos garante, Senhor, que Tu estás cuidando de nós. Obrigado, Senhor.
que nossa fé seja fortalecida pelos testemunhos dos irmãos que têm conseguido vitórias das mais diversas, seja na recuperação da sua saúde, seja, Deus, no sustento dos seus lares. Enfim, Senhor, tem tanta coisa acontecendo, o Senhor está nos abençoando de tantas maneiras diferentes. Deus, que essas notícias continuem a chegar nesses nossos grupos de mensagens instantâneas, continuem a ser, que o Teu amor, ó Deus, continue a ser mostrado às pessoas e que nossa fé, assim, então, possa ser fortalecida. Por isso tudo nós queremos te dizer muito obrigado e queremos te pedir, mais uma vez, que Tu estejas cuidando dos amados irmãos e amigos que participaram conosco desse estudo da Tua Palavra, os membros da nossa igreja. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua bondade, muito obrigado pelo Teu carinho, muito obrigado pelo amor que Tu tens dispensado a cada um de nós. Dai-nos mais uma vez uma semana de paz. Dai-nos mais uma vez, ó Deus, uma semana onde nós tenhamos a oportunidade de conferir, de observar, ó Deus, o Teu amor sendo demonstrado por nós. Abençoa os nossos lares, abençoa a Tua igreja. É a oração que fazemos juntos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Eu quero agradecer a você, mais uma vez, por ter investido esse tempo para estar conosco estudando a Palavra de Deus. No próximo domingo, as nossas aulas continuarão. Nós temos um terceiro trimestre iniciando agora e um pouquinho diferente do currículo que já temos adotado em nossa igreja. A proposta é continuarmos estudando as cartas que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas. E a próxima é a igreja em Tessalônica. Então, leia a sua Bíblia ao longo da semana. Leia esta carta, em especial, esta primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses. E juntos nós iremos esmiuçar, nós iremos verificar o que a palavra de Deus fala também para os nossos corações hoje. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe a sua semana. Até a próxima!